Aleluia. Glória, glória a Deus. Vamos encerrar nossa escola. Hugo, bota aí, por favor, Mateus 10, 28. Vamos ler o texto áureo, todos juntos. Vamos ficar de pé, vamos ler, vamos recitar esse texto. No 3, já é chegado o nosso primeiro vice-presidente, pastor Alexandre Pompeu. Estaremos passando o trabalho para o mesmo. No 3, em 1, 2, 3. E não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode perecer. Mateus capítulo 10, versículo 28. Mais uma vez, agora bem forte, para ficar gravado na tábua do nosso coração. No 3, 1, 2, 3. E não temam. Perecer no inferno, a alma e o corpo. Levante suas mãos. Levante suas mãos, vamos orar. Maravilhoso Deus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui gratos, Senhor, a tua igreja, porque nós dependemos de ti, Senhor, e sem ti nada podemos fazer. Espírito Santo de Deus, que nessa manhã o Senhor possa continuar ministrando em nossas vidas, em nossas mentes, em nossos corações, a tal ponto que possamos sair cheios de Ti, Pai. Obrigado, Senhor, por abençoares a Tua igreja, o Teu povo, Senhor. Continue conosco, Senhor. Em nome de Jesus Cristo que eu oro e agradeço. A igreja diz? Amém. Passo o trabalho para o nosso primeiro vice-presidente, Alexandre Pompeu. Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Antes de chamar a equipe de louvor, queria convidar os nossos obreiros, pregadores, já a tomar posição no púlpito, ficar aqui conosco. E agora a equipe de louvor, continuidade no culto da Santa Ceia do Senhor. E você tem toda a liberdade para glorificar o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ministério de Louvor, Saúde da Igreja com a paz do Senhor, amém? Se irmãos puderem ficar de pé nesta manhã, continuar de pé para estar conosco, irmãos, esta manhã. Aleluia, Jesus. Te agradecemos, louvamos o teu nome neste lugar. Te adoramos em infinita verdade, Pai amado. As muitas gerações rendidas em louvor. Cante, igreja. Cantando ao Cordeiro uma canção. Os que te se foram e os que hão de crer. Cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto. Teu nome é maior. Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Diga! Santo, toda a criação. Santo, exaltado é. Santo para sempre. Chega nesse lugar, Jesus. Quem foi perdoado? Quem foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre leva o seu nome. Leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam. Exalte o nome. Santo, toda a criação. Santo, exaltado és, exaltado és. Santo para sempre neste lugar, tu és, Jesus.
anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. O teu povo neste lugar, o teu povo canta, santo, sim ao rei dos reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todo este lugar, nesta casa, Pai amado. Hoje agradecemos e exaltamos teu nome neste lugar, Jesus. Governos e poderes, teu nome é sobre todo. E os anjos clamam. O que é? Toda a criação, exaltado és, santo, santo pra sempre. E os bandos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os nomes da casa. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todo. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todo. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, a igreja, toda a criação, levante suas mãos nessa noite, essa manhã, exaltado é, chegando em cima da tua cara, Jesus. Pois tu és santo, santo, santo neste lugar, Jesus. Sempre. E os anjos clamam, toda a criação, exaltado és, santo, com força nesta manhã, santo pra sempre. Pai santo neste lugar, Jesus. Há outro nome nesta casa que não merece ser exaltado nesta manhã, que não seja o nome do Senhor Jesus Cristo neste lugar, pois tu és santo, santo, santo é o Senhor Deus nesta manhã. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Continue rendendo glórias ao nome dele nessa manhã. Só ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. O Senhor já está presente aqui. Aleluia. Salmos 42, versículo 1. Assim como o servo anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. E nós ansiamos pela tua presença, Senhor. Tu és bem-vindo nesse lugar, Pai. Aleluia. Irmão, a paz do Senhor. Passa aqui nosso pastor presidente, pastor Nelson Nogueira. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Mais uma vez juntos para adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. Hoje num dia muito especial, onde estaremos ceando, comendo do pão, bebendo do cálice, relembrando tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Amém. Deu a sua vida por mim e por você, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. E nós vamos fazer isso até que Ele venha participarmos, da Santa Ceia do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós vamos aproveitar a oportunidade, nós vamos contribuir para a obra do Senhor Jesus, para nós ganharmos tempo, embora hoje o trabalho é bem extenso, então nós vamos aproveitar essa oportunidade e semearmos na obra do Senhor. Então eu peço que você venha contribuir com uma alegria,
já colocaram na tela aí a chave Pix. Você pode contribuir também através da máquina, você pode contribuir também através da salva, amém? Mas não deixe de contribuir. Essa igreja, ela está em obra, reformas, amém? Está acontecendo no seminário, nós estamos ali ajeitando aquele andar e o gasto é tremendo ali, amém, irmão? Já gastamos muito ali, mas contamos com a sua colaboração. Deixa a sua contribuição, com certeza Deus há de retribuir. Então é o momento de nós semearmos na obra do Senhor. Pega a sua oferta e contribui com uma alegria no nome de Jesus. Feche teus olhos e vamos orar. Bendito Deus, gratidão ao teu poderoso nome por esta oportunidade que nos concede mais uma vez, ó Pai, onde vamos semear na tua obra. Que o Senhor abençoe a tua igreja de maneira extraordinária, suprindo as necessidades da mesma, levantando do nosso meio, como tem lhe pedido, Senhor, dizimistas, ofertantes e até empresário para contribuir com esta tão grande obra. Ó Deus amado, que o Senhor continue, Pai, abençoando as reformas que estão acontecendo nesta casa. Que o Senhor continue dando vitória ao teu povo. É no nome de Jesus, meu Pai, que nós estamos te clamando. Fica conosco, é o que eu te peço e já te agradeço, no nome de Jesus, amém. Podem se assentar, contribui com alegria. Deus, vamos continuar adorando nessa manhã. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és porque a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és porque a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Declaro tu és. Da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar da minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar da minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és porque a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, oh Deus. Mais uma vez tu és, porque a minha alma esperou, a fonte da vida
meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá do meu interior. Eu quero correr em paz água. Eu quero beber água forte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá do meu interior. Eu quero correr em paz águas. Eu quero beber água forte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, toda a igreja, por gentileza. Nós vamos fazer a apresentação. Pastor Genival Bento, é uma honra poder recebê-lo mais uma vez aqui na Assembleia de Deus em Belfor Roxo. Ele vai ministrar para nós a palavra e à noite, na abertura dos 101 anos de fundação e também os 98 anos do Coral Jerusalém. É uma honra poder recebê-lo aqui mais uma vez. Com ele, hoje está só, né? Está só, não veio acompanhado, mas é uma honra poder receber o pastor Genival Bento, pastor, presidente José Orisvaldo e o nacional Arnóbio, né, que regional pregou aqui. Então, leva um abraço da Assembleia de Deus em Belfor Roxo para eles. Está aqui também o pastor Luciano, Deus abençoe, da Assembleia de Deus na Penha, a DEVEC, e todos aqui, todos que estão nos visitando, pastor José Carlos, está ali, pastor presidente, ali embaixo Lobo, pastor Ziel, estará ministrando também a palavra de Deus. A todos os nossos amados irmãos que estão nos visitando, nós temos vários irmãos hoje nos visitando. Faz assim, você que está nos visitando, levante uma de suas mãos, você que veio hoje cooperar com esse trabalho, né? Vários irmãos aqui embaixo, aqui na lateral, pastores, presbítero, né? Nosso amado pastor Venâncio, né? E isso é uma honra poder recebê-lo aqui, sempre nos apoiando. Que Deus te abençoe grandemente. A todos os nossos visitantes, amigos, irmãos em Cristo, vamos dizer para os nossos amados irmãos em Cristo Jesus: eles são bem-vindos. Glória. Sinta como se você estivesse na igreja que você faz parte. Aleluia. Sois bem-vindos, sois bem-vindos, campeões de Jeová, parabéns, não fingir, a congregação pois dá. Pastor Genival Bento vai estar ministrando para nós a poderosa palavra de Deus. Estende as mãos para cá, por gentileza. Bendito Deus. Aqui nesse altar encontra o teu servo, pastor Genival Bento. Senhor, tu tens levantado o teu servo na terra para ministrar a tua palavra, Senhor. Que o Senhor abençoe o teu servo. Que o Senhor dê graça ao teu servo. Que as tuas mãos poderosas continuem estendidas sobre a vida do mesmo, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Ele veio aqui numa missão de trazer a tua palavra para nós. Mas Deus amado, nós te pedimos aqui a igreja em Belfor Roxo, que o Senhor venha retribuir o mesmo, Senhor amado, na vida do teu servo. Que o Senhor possa dar saúde, que o Senhor possa dar forças, que o Senhor possa suprir as necessidades. A esposa dele que está lá, Senhor, onde ele mora, em Maceió, que o Senhor possa visitá-la neste momento. Tu é o Deus de perto e o Deus de longe, e que o Senhor possa fazer um milagre também na vida dela, na vida do familiar do teu servo. Ele veio para trazer para nós uma mensagem do teu Espírito, e essa igreja roga ao Senhor as bênçãos, Senhor amado, sobre a vida dele e da sua família. Alabarabarábia, fica conosco, nos abençoe, é o que eu te peço e já te agradeço, no nome de Jesus, amém. Queridos, com muita alegria, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Como se trata de um culto comemorativo de Santa Ceia, eu quero ler um texto que está no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 5,
versículos 27 e 28. Eu vou ler o 27 e a igreja lerá o 28. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Amém? Queiram tornar os vossos assentos, por favor, enquanto externo a minha gratidão a Deus pelo privilégio imerecido da minha parte de tornar a Belfio Roxo na Assembleia de Deus, e quero agradecer ao pastor Nelson, nossa irmã, pastora Sônia, pastor Alexandre, sua muito digna esposa, irmã Ana Paula, como também o pastor Messia com a irmã Isete, e em nome deles a toda a diretoria, ao corpo ministerial, à igreja, que Deus os abençoe. Queridos, temos lido um texto que está dentro do contexto judaico, porque a personagem aqui em apreço é judia. Quero pedir a vossa paciência para contextualizar a Bíblia e o privilégio que nós, gentios, temos. Quando nós analisamos o Gênesis, os irmãos vão de convir que nós, seres humanos, fomos criados perfeitos para viver o sobrenatural. A Bíblia diz que Deus nos criou para dominar sobre a natureza. Gênesis 1, a partir do versículo 27. Por favor, eu vou precisar da mídia. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. 28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então isso vai nos mostrar que nós somos formados, criados por Deus, para viver o sobrenatural. Mas o capítulo 3 do Gênesis diz que o pecado veio, a desobediência deste ser, e pecando ele, vem a separação dele com o Criador. E ele agora deixa e perde o direito de vida eterna, perde o sobrenatural e vai viver o natural. Porque a Bíblia também lá na frente diz que o homem natural não pode entender as coisas de Deus. Então, afastado de Deus, o capítulo 3 do Gênesis, versículo 23 e 24, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra, de quem fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubim no oriente, para fechar o jardim. Então, observem que daqui para frente, o capítulo 1 até o capítulo 6, Deus investiu muito para que esta geração tornasse a ele. Mas o capítulo 6 diz que o pecado predominou. Então, quando nós vemos a sentença, é muito forte, mas no capítulo 8, Deus já começa com 8-1. Mas no capítulo 11, eles também decepcionam. Então, vem o período mesopotâmico, onde Deus entra num contexto idólatra para resgatar e buscar um homem chamado Abraão. Então, observe que o projeto de Deus com Abraão é para que agora ele crie do zero de novo uma oportunidade, por meio dos judeus, dos seres humanos voltarem a ele. Porque o Gênesis, capítulo 12, versículo 1, o contexto geográfico mostra que Abraão morava na Mesopotâmia. A Mesopotâmia se tornou uma terra idólatra, onde a rentabilidade máxima era a idolatria. Tanto Naor, Terá, que antecederam todos os parentes de Abraão, vivia nesta. E a sequência da cultura era que o filho teria que seguir a profissão do pai. Então Deus vai lá e tem este projeto. Por isso que ele diz, se ele deixasse Abraão lá, ia dar problema. Aí ele diz, o Senhor Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, porque senão ele ia seguir a profissão do pai, e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então Deus vai criar um projeto para nos resgatar. Então a partir daqui, todos que não vão fazer parte deste DNA, não vai ter direito os milagres e as bênçãos de Deus. Vão ser chamados gentios. Isso quer dizer pagãos, estrangeiros, forasteiros ou escravos. Então agora só vai ter direito às bênçãos de Deus, o sobrenatural, os judeus. Por isso que quando nós chegamos no capítulo 17, Deus faz uma aliança de pureza com Abraão, a circuncisão, símbolo de puro, de limpo. E nós, incircuncisos, imundos, porque não entramos nesta aliança.
Por isso que quando Paulo escreve aos Efésios, que eram gentios, que não estavam valorizando o que Deus fez, Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12. Olha o que é que ele diz. Portanto, lembrai-vos que vós, de outro tempo, eram gentios na carne, e chamados incircuncisos, imundos, pelos que na carne se chama circuncisão, que é os judeus, puro, feito pela mão dos homens. Nós, gentios, escravos, forasteiros, naquele tempo, estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esta era a nossa situação. Forasteiro, escravos. Só para os irmãos ter uma pálida ideia, estrangeiro, forasteiro, não tem direito de filho. Eu viajo muito para fora do país. E uma das migrações mais difíceis é a americana. Porque eles que vão fazer um rastreio desde quando você faz o check-in. E quando você desce, enfrenta uma fila que chega na migração, eles olham de você de cima a baixo, vem fazer o que no meu país, quanto dinheiro, quantos dias, e olha, e ainda te entrevista de novo, porque você é uma ameaça, você é de fora, você é estrangeiro, você não pode desfrutar dos direitos de filhos. Mas quando eu volto para o Brasil, eu não me preocupo com migração, porque sou filho, sou cidadão, então já tem uma fila, bem-vindo brasileiro, e eles não vão me questionar, só pego o passaporte, a passagem, o número do voo, bem-vindo de volta para casa. Porque aqui eu tenho direito de filho, posso desfrutar. Então, a partir daqui, no sentido espiritual, só quem vai ter direito de filho são os descendentes de Abraão, os judeus, e nós estamos fora. Aí Deus vai trabalhar neste contexto. Capítulo 17, ele faz uma aliança de pureza. No Êxodo, você vê o número e a tirada da escravidão. Quando você chega em Levítico, aí Deus vai se preocupar para descer em santidade no meio do povo. E o que é que Deus faz? Capítulo 25 do Êxodo, o tabernáculo começa. Capítulo 26, ele vai colocar limite. Versículo 31, Êxodo 26, 31, vem o véu. Depois farás o véu de pano azul e púrpura. O Talmud, ou a tradição judaica, diz que este véu tinha 20 metros de altura, 10 metros de largura, 10 centímetros de espessura. Era necessário 300 sacerdotes para manuseá-lo. Então Deus vai dizer que só um homem, Arão, ou o sumo sacerdote depois dele, da sua descendência, poderia entrar uma vez no ano. Então agora vão vir os sacerdotes. Quando nós chegamos no livro de Levítico, aí o que é que Deus faz? Para Deus chegar no meio dos judeus, ele não chegava direto. Os judeus, o povo, não tinha acesso a Deus. Então o que é que Deus faz? Sacerdotes. Só os sacerdotes, para Deus chegar no povo, primeiro vem para cá. Então Deus, vendo que para abençoar os judeus, tinha que primeiro passar pelos sacerdotes, ele vai preparar um álibi para a expiação, caso eles errassem. Por isso que Levítico capítulo 6, versículo 14 por diante, olha o que Deus faz. Esta é a lei da oferta de manjares ou alimento. Um dos filhos de Arão a oferecerá perante o Senhor, diante do altar, e tomará o seu punho cheio de flor de farinha, da oferta do seu azeite e do seu incenso, que estiver sobre a oferta de manjares. Então o queimará sobre o altar. Cheiro suave é isto, por ser memorial ao Senhor. O restante dela comerão Arão e seus filhos. Asmo se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação o comerão. Levedado, sem fermento, não se cozerá. Sua porção é que lhes dei das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é, como a expiação do pecado e da culpa. Todo varão, entre os filhos de Arão, comerá da oferta de manjares. Estatuto perpétuo será as vossas gerações dentre as ofertas queimadas do Senhor. Aí ele diz, tudo ou todo, o que tocar nelas será santo. Então observem, que Deus está dizendo, olha, o povo vai trazer a oferta para mim, de alimento. Então, Arão, você e seus filhos, escolha um, vai oferecer, pega e enche a mão de farinha, coloca no altar, azeite, queima a mim. Mas o restante da farinha faz um pão. E este pão vai servir para quê? Não pode ter fermento. Este pão vai servir para a expiação do pecado e da culpa. O que é expiação? Perdão. O que é expiação? É conciliação.
Então eu vou colocar a regra: só quem pode são seus filhos. E você tem que ser homem. O pão tem que estar no templo, sem fermento. Porque se vocês errarem e tiver culpa, quem tocar nela, a culpa sairá e será santo. Então todos que tocassem neste pão era santo, mas só quem podia tocar eram os filhos de Arão. Aqui não. Então essa é a regra. Deus vai dar como álibi. Aí quando nós chegamos no capítulo 15, versículo 19 de Levítico, aí vem a lei geral para as mulheres e homens. Mas como o texto que eu li está voltado para a mulher, porque aqui, pelo Talmud, é chamado de Beit Talmud. Beit casa, Talmud, ensino, instrução. Então o pai ensinava o filho a Torá, de 6 a 12 anos, e a mãe, a menina. Então Levítico 19, 15 e 19, a mãe chamava a menina e ia mostrar a ela a pureza da mulher. Mas a mulher, filha, quando você chegar na puberdade, o seu útero vai se preparar para a concepção. Se você não tem relação sexual, então todo aquele preparo vai ser expelido. Chama-se de fluxo de sangue, na linguagem mais técnica. Então, mas a mulher, filha, quando tiver esse fluxo de sangue e estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação. E qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Versículo 25. Uma semana era o período natural até hoje. Mas também a mulher, quando manar o seu fluxo de sangue por muitos dias fora do período menstrual, enquanto este fluxo durar, ela vai ser imunda. E tudo que tocar nela ou ela tocar, será imundo. Essa é a lei. Então todos os judeus sabiam disso. Tanto homem como mulher. A regra do pão. A mulher, a pureza. Aí observem que Deus vai trabalhar nos sacerdotes. Pode analisar que todo o erro do povo, o sacerdote leva a culpa. Falharam em números. E Deus suportou. Salmo 95, verso 10. Tem um hino que eles lembram esse período. A geração que saiu do deserto. Salmo 95, verso 10. Ele vai dizer: 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. E a culpa era de quem? Sacerdotes. Deus levanta uma nova geração, morre em Juízes capítulo 2. Aí vem uma geração que os sacerdotes deturpam. Observe que Samuel vai registrar que o sumo sacerdote ali deixou a coisa afrouxar e do jeito que ia. Porque seus filhos eram os sacerdotes, Ofne e Finéia. O povo trazia oferta de farinha, eles nem ligavam mais, pisavam por cima. Trazia oferta de carne, colocava o garfo e fazia churrasco. Se prostituíam. Aí Deus lamenta. E quando eles se prostituem, Deus não pode deixar descer no meio do povo. Aí vem a vergonha. Os filisteus tomam a arca. E a vergonha vem. Aí o que é que Deus faz? Já tinha providenciado um remanescente. A arca, os filisteus devolvem. Mas eles não dão atenção, porque não deram a atenção devida a ela e deu morte. 20 anos ela separada do culto. Aí os filisteus disseram: olha, eles não têm mais arca, vamos atacar. Aí Samuel, o povo de Samuel, os filisteus estão vindo. Ora a Deus, para ver se ele nos defende. Aí Samuel vai em Ebenezer, prepara o altar, ora, faz um sacrifício de um carneiro inteiro. E os filhos de Deus diziam: eles estão sem arca. Mas a arca sem a santificação. Deus disse: a arca vai, mas eu não vou, porque não tem santificação. Agora Deus, os filhos de Deus dizem: eles estão sem arca. Mas Deus não precisava de uma arca, só de um sacerdote cheio do Espírito. Aí Samuel oferece o sacrifício quando ora. Aí os filhos de Deus vêm achando que vão vencer. Aí Deus desce e troveja. E Samuel grita: até aqui nos ajudou o Senhor. Aí vem Davi. Veja que Davi vai entender como adorador a importância sacerdotal. Se você ler, Davi vai se tornar rei em todo Israel. E qual é o segundo passo? Buscar a arca para ter culto de novo e a glória descer. Quando nós vamos para Crônicas, capítulo 24, aí o que é que ele faz? Para a glória descer, para ter culto, tem que ter sacerdote. Vou organizar. Aí separa 24 turnos de sacerdote e cantor. 24 horas, se fosse hoje, por dia vai ter culto, vai ter obreiro e Deus vai ter liberdade para descer. Mas o que é que acontece? Essa geração se corrompe no período dos reis da dinastia davídica. Aí Jeremias diz que os caldeus queimam o templo. E a vergonha vem. Não é à toa que o escritor fala que os sacerdotes choravam de aflição, porque voltaram para a escravidão. 70 anos Deus vai buscá-los. Veja que não vem rei, não tem mais dinastia, mas o sacerdote tem que ter.
Veja que agora são os sacerdotes que vão predominar. 430 anos antes de Cristo. Eles se perdem. O império, de noite a gente continua, grego-macedônio domina. 64 anos antes de Cristo, vêm os romanos. E o que é que os romanos fazem? Politiza os judeus. Agora Roma vai interferir aonde? Nos sacerdotes. Até porque o último original, até aqui, de Arão, que tinha direito da oferta, eles eram Anás. Aí, quando com 33 anos, Herodes se torna empossado por Roma, rei da Judéia, aí ele não é bem aceito, vai reformar o templo de Zorobabel. Aí faz uma igreja de saltar os olhos. Aí os judeus o admiram e o aceita com o coração aberto. Agora tem culto, tem sacerdote. Mas quem é o sacerdote, o sumo sacerdote, responsável pela adoração? Caifás. E Caifás só foi nomeado por ser genro de Anás. Ele não é um sacerdote original. Foi um jogo político de Roma com os sacerdotes. Quirino, que era representante de Roma, nomeou Caifás como sumo sacerdote. Agora tem o templo, tem sacerdote, tem oração, tem culto, mas não ligava mais para o pão simbólico, a oferta. Tem culpa, tem corrupção, faz o culto. Para quê? Para que se consagrar? O carro fala mais alto. Não valorizaram. Aí Deus não aguenta e amou tanto a Israel, porque um pai não se esquece do filho. Filho não se negocia. Escravo se negocia. Por isso que quando os irmãos lê Paulo escrevendo ao Gentil de Coríntios, capítulo 6, versículo 20, ele diz: vocês foram comprados por bom preço. Por quê? Região grega romana, região da Europa, Filipo, Tessalônica, Anfípolis, região Macedônia, região Acaia, Corinto, Atenas e Bereia. Ou seja, Paulo escreve para os crentes que Jesus tinha salvo. Vocês foram comprados por bom preço. Por isso, tem que glorificar a Deus nos vossos corpos. Não é só em palavra, no corpo, no comportamento. Vocês têm que glorificar a Deus. Por que Paulo fala disso? Porque Roma, a história diz que o Império Romano, ali, 33% da sua população era escrava. Na capital Roma, 50% da população era escrava. E escravo se negocia, filho não. Se os irmãos têm uma pálida ideia, diz o contexto histórico que um escravo comum valia o preço de 500 denários. Um escravo jovem com habilidade de 1.000 a 2.000 denários. Um escravo preparado, já formado, 10.000 denários. E olhe que a Bíblia diz que um salário de um trabalhador comum era 1 denário por dia. Então o preço de um escravo comum eram 500 dias de trabalho. Se você trazer isso para os nossos dias, o nosso salário mínimo é R$ 1.518. Divida por 30, vai dar R$ 50,60. Você multiplica o preço do escravo comum, R$ 50,60 vezes 500, vai dar R$ 25.000. Era o preço de um escravo comum. E o mais alto, o preparado, ia para quase R$ 500.000. Aí Paulo diz: vocês foram comprados por bom preço. Você está entendendo porque Pedro diz: vocês não foram resgatados da vossa maneira de viver com coisas corruptíveis como a prata e o ouro, mas foi... Porque ele diz que toda esta moeda, para o preço que nós fomos comprados, é nada. Aí Deus não aguenta. Aí o que é que ele faz? Manda o pão verdadeiro, seu filho Jesus. E ele vem para quê? Para purificar Israel, a começar pelo templo, pelos sacerdotes. Veja aqui João, capítulo 1, versículo 11, o que está escrito? Ele veio para os que eram seu, para o que era seu, e os seus. Quando nós vamos para Lucas, capítulo 2, aí Lucas diz que Maria teve Jesus, 7 dias, 8 dias, circuncida, mas 33 dias o parto purifica. E aonde era o lugar do pão? No templo. E o pão deveria não ter fermento, pecado, símbolo do pecado. Então quando Jesus completa 40 dias, primeira coisa, vamos levar para o lugar dele, para o templo. Mas quem era o sumo sacerdote? Caifás não entendia nada disso. Era um ajeitadinho. Quando ele está no templo, ele não dá atenção. Mas Simeão dá glória lá dentro. Levanta o menino e diz: este é a glória de Israel e uma luz para os gentios. Não aceitam. Joga o pão para fora. 12 anos se passam.
Aí Maria e José, os galileus, vêm para Jerusalém, para festa especiais. Termina a festa, voltam para Galileia. Andam, aí procura Jesus, o menino não está. Perdemos, volta para Jerusalém. 3 dias procurando. Aonde é que ele está? No templo. Rejeitaram. 18 anos se passam. Ele faz 30 anos. Aí ele vai voltar, mas já não vai voltar mais para o templo, porque o verdadeiro sumo sacerdote que ia identificar ele não estava lá. Porque o verdadeiro sumo sacerdote, pela lógica e a corrupção, era João Batista. Porque ele é descendente de Zacarias. E Zacarias vem da dinastia da sequência de Arão, do 8º turno de Abias. Aí quando ele vem, não vai para o templo, vai para o Jordão. Aí quando ele vai chegar no Jordão, João Batista não sabia, não conhecia, estava ocupado, mas quando vê ele, não precisou ele apresentar a carteirinha e nem dizer quem era. João Batista disse: ei, é ele, o Cordeiro de Deus que tira. Batiza ele. O pão é identificado. E a regra diz: sem fermento, sem pecado. Tinha que estar no templo. Só homem, sacerdote, tinha o direito de tocar. Podia ter a culpa que foi. Tocou nessa oferta, nesse pão que pertencia a Deus. Era santo. E a imundícia, a pureza saía. Nenhum judeu tinha direito, a não ser o sacerdote. Ele vai para o deserto. Quando volta, ele volta para onde? Para Galileia, onde fora criado. Aí Lucas capítulo 4, versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou aonde? No dia de sábado, aonde ele entrou? Como de costume, na igreja, seu lugar. E naquela hora, me permita contextualizar a tradição. A tradição diz, para não acharem que eu estou falando heresia, não é Bíblia, é a tradição. Que na sinagoga, aqui estava, vamos dizer, o oficial, o principal. Aqui estava o assistente. Havia uma cadeira no meio que ninguém sentava. Porque só aquele que viesse capacitado por Deus, o ungido, o Messias, podia sentar, ia ser identificado por isso. Aí Lucas diz que naquele dia ele entrou na sinagoga e ficou de pé para ler. Versículo 17. E foi-lhe dado o livro. O assistente pegou o livro. Quando ele ficou de pé, deu a ele. E era o livro do profeta que está escrito, capítulo 61, 700 anos depois. O Espírito do Senhor Deus, pode passar por 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele leu, segura aí. Quando ele lê, o que é que Lucas diz? Versículo 20. Ele fecha o livro e tornou-lhe a dar o ministro. Quando o ministro pega o livro, olha o que está escrito. Ele vai e senta. Olha o que o texto diz. E assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga ficaram olhando para ele, porque o que ele fez era o que todo mundo esperava que um dia acontecer, mas não acreditava que fosse ele. Quando todos se admiraram, aí Lucas diz que ele grita e começa a dizer, versículo 21, hoje, então começou a dizer-lhe, hoje se cumpriu esta profecia aos ouvidos de vocês. Foi o Pai que me enviou para purificar, mas eles o expulsaram, querendo matá-lo. Aí ele vai para Cafarnaum. Quando ele chega em Cafarnaum, para onde é que ele vai? Para a sinagoga. E ele era tão bom que deram para ele pregar. E olha o tema da mensagem dele em Cafarnaum, na igreja. João 6, 48. Olha qual é o tema da mensagem, leiam. Versículo 50 e 51. Você vai entender a ceia agora. Versículos 50 e 51, por favor. Leiam este. Para que eu, se alguém comer desse pão, tocar nele, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Agora o pão verdadeiro não é só para os judeus, vai ser para todos. E aonde ele pegou? Versículo 59. Leiam. 1, 2, 3.
E o que é que acontece em Cafarnaum? Ele pregou, a mensagem só era o que se falava entre os judeus, em Cafarnaum. Rapaz, o Jesus que está pregando aí disse que é o pão. E os judeus sabiam que era o pão que dava pureza, tirava a imundícia. E ele disse que não é mais o pão simbólico e não é só para sacerdote, agora é para todos. Aí o Jairo era sacerdote, tinha direito, a filha doente. Aí Jairo vai atrás dele. A notícia da pregação continuava. Quando Jairo tira o pão do templo, o pão agora está na rua. Aí o pão na rua, quem estava descartada pela segregação? Uma mulher que há 12 anos estava imunda, esperando sua morte. É por isso que a Bíblia diz que ela ouviu o que Jesus pregou. Ouvindo ela a pregação de Jesus, aí a fé aguçou. Aí para ela ouvir, alguém contou. Alguém disse a ela, ele é o pão que dá vida. E a lei tem regra, mas ele quebrou a regra. Todos que tocam nele vão ser puros, santo. Aí ela diz, então eu vou. Mas a lei dizia, você não pode, só é para sacerdote. Mas a fé dizia, os sacerdotes recusaram. Ele agora não está no templo, está na rua. Aproveita, vai lá. A razão dizia, psicologicamente você não tem direito, tem regra. A fé dizia, quebra a regra, toca. A lei dizia, você não pode tocar. Mas a fé dizia, toca pelo menos nas vestes dele. Ela dizia, se eu pelo menos tocar nas suas vestes, eu vou ser sarada. Você está entendendo porque a ceia é o símbolo do corpo dele? Ele disse, aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Ela toca nas vestes. Pela lei do pão simbólico, tudo que aquela mulher tocasse se tornava imundo. Mas ele, sendo o pão verdadeiro, que veio para tirar a imundícia, a impureza e a culpa e a expiação, quando a mulher toca nele, o negócio vira ao contrário. Em vez de ele ficar imundo, a mulher fica limpa. Aí como eles não valorizaram, olha a nossa honra, o nosso direito. O preço de um escravo comum eram 500 denários, 25 mil reais. E a Bíblia diz que nós não prestávamos, éramos escravos, não tinha direito de filho. Só para você ter uma ideia, só o teclado bem baixinho, só para você ter uma ideia do direito de filho. Amanhã à noite, querendo Deus, eu estou em casa. Geralmente os meus netos, meus filhos vêm e eles fazem o que querem, e você fica sorrindo. Pula na minha calcunda, pula na minha barriga, vira de pé na cabeça no meu quarto, e você fica sorrindo porque eles têm direito à sua intimidade. É filho. O escravo não. Para entrar no quarto tem que pedir licença quando entra, porque é de fora, é forasteiro. É assim que a Bíblia nos qualifica entre judeu e gentil. Nós imundo, eles puro. Nós estrangeiro, forasteiro, até aqui, eles filhos. Aí como os filhos não reconhecem o que tem, aí vem Paulo escrevendo aos gentios de Roma, capítulo 11, versículo 25, dizendo que vai dizer um segredo aos gentios. Romanos 11, 25. Não quero, irmãos, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Aí Deus endurece o coração deles para a gente entrar. Mas para a gente entrar, não dava certo, porque a gente não tem compatibilidade sanguínea com o sangue de Abraão. Éramos de fora. Para a gente entrar, Deus teria que purificar a gente. Esse pão e o sangue ser enxertado em nós. Por isso que quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, gentios, capítulo 8, versículo 31 e 32, o que é que, olha o peso. A gente fala muito isso, mas o contexto diz o peso. O que é que está escrito? Que diremos, pois, a estas coisas? Leiam. Versículo seguinte. Aquele antes o entregou por todos nós. Ele está escrevendo para os gentios. Aí agora o pão está fora do templo. O pão saiu da rua e vai para a cruz. Você lembra que eu falei que o escravo é negociado? O preço. Por isso que no final da cruz, depois de dilacerado, no alto da cruz, ele grita, tetelestai, está consumado. A palavra tetelestai está vinculada à questão monetária, de valor, compra e venda. Porventura, se eu contrair uma dívida com o pastor Nelson, ele é o credor. Então, chegou o prazo e eu não paguei. Ele vai pegar uma folha bem grande e vai grudar na minha porta principal. Devedor.
Quem passar sabe que eu devo a ele. Mas aí, se aparece alguém, se compadece de mim e vai pagar a minha dívida e paga, esta pessoa tem um direito de ir na minha casa, tirar a placa de devedor e botar outra. Foi pago, não deve mais nada. É por isso que Paulo diz que no alto da cruz, ele pegou a cédula que era contra nós, na sua ordem, e cravou na cruz. Está pago, não deve mais nada. Agora, pode usar, Pai. Pode usar, Pai. O escravo agora pode ser adotado, Pai. O forasteiro agora pode se tornar cidadão. É por isso que quando você volta para Efésios, vamos ler, capítulo 2 de Efésios, vamos voltar para você entender, versículo 11, 12 e o 13, 1, 2, 3, portanto, tome para você, chamado imundo, pelos judeus que se chamavam puros, versículo 12, naquele tempo, vamos ler, gente, leiam, naquele tempo, separados e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança. Versículo 13, enche o peito. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Versículo 19, sendo assim, que já não sois mais estrangeiros, já não sois mais forasteiros, mas sois cidadãos dos santos, da família de Deus. Então olha para quem está ao teu lado e diga: agora eu tenho o passaporte do céu. Agora eu não enfrento mais migração no inferno. Agora a porta do céu está aberta, não tem mais véu. Vamos adorar. Aí já que agora eu não tenho mais, sou de fora, agora eu tenho o passaporte do céu, agora eu sou cidadão, vou ter direito de filho. Por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 8, de 14 a 18, ele vai falar de escravidão, porque eu disse, escravo é tomado pelo medo, a insegurança, não tem direito. Mas agora, já que o pão veio e alcançou a gente, tirou a nossa culpa, tirou o nosso pecado e nos reconciliou com Deus, aí Paulo escreve ao gentil de Roma dizendo: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos. Versículo 15, 1, 2, 3, por quê? Segura aí, você não é mais escravo, baixa a cabeça, mas não, para outra vez estar em temor, mas recebeste, pelo qual clamamos, meu papai, meu paizinho. Você vai chamá-lo como quer, que agora você tem direito. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, vamos ter direito à herança. Somos herdeiro também, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Fique de pé adorando. Olha para esse crente que está do teu lado aí. Vira para ele se for do mesmo sexo. Me ajuda aqui, companheiro, me ajuda aqui. Olha para ele assim, olha no olho dele e diga: meu querido irmão, ex-escravo, agora filho, me faz um favor. Se tu encontrar alguém que pensou que eu ia desistir por causa das aflições, dá um recado a ele. Ele vai ter que me engolir. Eu não sou mais escravo, agora eu sou filho. Agora eu tenho direito, agora eu tenho direito. Abraça ele. Agora você vai cear. É aqui, é o símbolo do corpo e do sangue. Tocou, 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 confessou, tocou. Santo, 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 limpo, puro, você é. Eu não sou mais escravo no medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Como a melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais
igreja. Abre o mar pra eu passar por ele. Me alcançou. E escapou, agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Glória. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus? Você pode fechar os seus olhos por alguns segundos. Oh, glória. Por alguns segundos. Há uma glória sendo derramada. Parabarabarábia. Sejam cheios da presença. Sejam cheios do Espírito Santo. Alabarabarábia. Oh, Jesus. Sejam cheios da presença do Espírito. Parabarabarábia. Oh Deus Todo-Poderoso. Adore, 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 igreja. Por alguns segundos, adore, adore aquele que vive, aquele que reina, aquele que está presente aqui neste dia. Oh, Jesus. Vocês podem ser curados. Vocês podem ser curados. Vocês podem ser renovados. Porque Ele está presente aqui no nosso meio. Toca pela fé. Toca pela fé. Toca pela fé. Recebe o teu milagre neste dia. Recebe o teu milagre neste dia. Oh, por mais alguns segundos. Por mais alguns segundos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E com muita honra, com muito orgulho, somos filhos. Nós não somos mais escravos. Parábia. Adore, 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 adore. Sejam batizados com o Espírito Santo. Sejam batizados com o Espírito Santo. Sejam batizados com o Espírito Santo. Adore, 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 adore. Parábia. Parábia. Enche esta casa do teu Espírito. Oh, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Por calabacantarabarábia. Oh, Jesus, ainda de pé, irmãos. Lubiandarabacantarabarábia. Oh, Jesus maravilhoso. Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Pastor Sérgio. Pastor Sérgio, vem fazer essa oração. Calabassubiandarábia. Há um parabarábia. Isso aí, irmão. Deus está falando aqui. Pastor Sérgio vai orar pelo pão e após a cantora Laiana, louvando a Deus. Deus querido e poderoso, estamos assentados à mesa, Senhor Jesus querido. Continue, Senhor, usando, Senhor, as nossas vidas da forma e da maneira que Tu queres. Com o coração contrito, Senhor Deus, amado, e grato, Senhor, pelo sacrifício que Tu fizera por cada um de nós na cruz do Calvário. Deus querido, em comunhão, Senhor, Deus rico em misericórdia, continuaremos adorando, engrandecendo, louvando e bendizendo o Seu nome neste memorial, nesta manhã, a qual Tu preparaste para cada um de nós. Receba a nossa adoração em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. E
tendo dado graças, partiu o pão. Amém. Pode se sentar, cantora Laiana, após a orquestra. Após a cantora Laiana, a orquestra se prepara. Aleluia, Jesus. E a igreja tem a liberdade para adorar, glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus, irmãos. Vamos deixar esse fogo apagar, não. Nós somos pentecostais. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Quem é este que tem autoridade pra dizer para o mar se acalmar? Quem é este que amou a minha vida e a sua deu pra me salvar? Ele é Jesus, igual não há. Domina o vento e o bravo mar. Ele é Jesus, igual não há. Domina o vento e o bravo mar. Quem é este que ama ao perdido e um lar lhe oferece com amor? Quem é este? Quem é este que resolve os teus problemas? Retira do corpo toda a dor. Diga o nome dele. Jesus. Igual não há, não há outro igual. Domina o vento e o bravo mar. Ele é Jesus, igual não há. Domina o vento e o bravo mar. Oh, aleluia. Ô glória. Glorifica, igreja. Glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Arabassubi, Canabaraçaio. Recebe de Deus na manhã deste dia essa presença que é derramada sobre nossa vida. Sopra sobre esta igreja. Sopra do teu espírito. Para cantar lápia. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos e glorifica. Fecha os teus olhos e glorifica. Oh Jesus, oh Jesus, exalta o nome dele, igreja. Oh Jesus.